Então, eu sei da complexidade do tema. E é por isso que eu ando com tanto papel na minha bolsa, que eu estudo quando eu venho para uma audiência. Porque eu sei que cada vírgula errada que uma mulher fala é muito mais potencializado do que quando um homem fala. E que uma mulher de partido de esquerda fala é muito mais potencializado. Não, senhora, então, Beatriz, eu me esforço. eu não estou falando de você. Beatriz, não vou admitir isso, você dizer isso. Você não pode me interromper. Eu sempre tratei você Você com primeiro não muita pode me educação e interromper. respeito, A palavra está comigo. Perfeitamente. Quando eu terminar, o presidente te dará a palavra. Olá, pessoal, tudo bem? Quem está falando aqui é Tancredo Lins, do canal da Educação de Minas Gerais. Olha, pessoal, vocês estão acompanhando aí nesse momento a audiência que aconteceu hoje, dia 17/6/2025, tratando sobre, pessoal, a privatização, a federalização da Condeng, também da Codemig. Importante audiência que aconteceu na Comissão de Administração Pública, pessoal. Debater o projeto de lei 3734 do governador do estado, que autoriza, pessoal, o Poder Executivo a transferir para a União ou para a entidade por ela controlada a participação societária do Estado na Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais, a Codemig, dando inclusive outras providências. E temos um outro projeto de lei também importante do governador do estado que visa autorizar o Poder Executivo a transferir para a União ou para a entidade por ela controlada a participação societária do Estado na Companhia de Desenvolvimento de Minas Gerais, a chamada Codeng. Olha, pessoal, a questão aí do embate entre a deputada Beatriz Cerqueira e o deputado Cássio Soares foi porque os deputados do governo insistiam na tese que o governo não tinha obrigação de apresentar os números, ou seja, quanto que essas empresas hoje custam. Afinal de contas, é o Tesouro Nacional, né, que vai definir, através do Propag, quanto que essas empresas vão custar. Mas aí a questão que se levanta é o seguinte, e foi muito bem pontuado pelo deputado professor Cleiton e pela deputada Beatriz Cerqueira. Quanto é que custa essas empresas hoje? Porque elas trabalham hoje com nióbio, ou seja, nós temos um potencial energético, mineral, muito forte, com muitos interesses por trás desse potencial energético. Então, a questão, a hora apresentada era quanto em termos de valores, quantos bilhões nós temos hoje, quanto que custa essas empresas, e o governo não apresentou. O deputado Gustavo Valadares chegou a comentar que falar em valores nesse momento é cedo. Entretanto, gente, precisa de ser avaliado sim. E talvez essa insistência da deputada Beatriz Cerqueira, ela causou, né, esse mal-estar ali nessa audiência, né, porque ela insistia em tratar sobre valores. Ela falou que a apresentação ela foi muito rasa, com aquelas lâminas, né, que não trouxe muita informação, e sugeriu até que a audiência fosse adiada. Vamos deixar isso mais para frente, aí vocês trazem aqui esses números. Afinal de contas, nós também precisamos saber quanto que cada uma dessas empresas custa. Essa federalização não pode ser feita assim a troco de banana, né, gente? Essa que é a grande questão. Bom, vou deixar vocês agora acompanharem este vídeo, essa audiência, gente, que pegou fogo. Uma audiência muito boa. Esse é o segundo vídeo que eu apresento para vocês e vocês vão assistir agora esse embate entre a deputada Beatriz Cerqueira e o deputado Cássio Soares, que prontamente respondeu em seguida. Acompanhe comigo na tela para você. Tem uma coisa, deputado Cássio, que estava incomodando desde o início, que é a diferença de tratamento de vocês quando eu falo. Então, eu vou dizer de uma forma bem tranquila para todos os colegas. Eu entendo a complexidade do tema. Quando eu venho para uma atividade, eu estudo antes. Eu leio a respeito. Eu não tenho uma menor competência para um assunto complexo, porque eu não sou deste mundo. Eu, como deputada estadual, em que pese, eu sou professora primária, eu sei da minha responsabilidade. Eu não venho para a audiência fazer lacração. Eu não venho para a audiência fazer embate. Eu venho para a audiência para debater conteúdo. E essa foi uma audiência que foram várias as falas e os comportamentos diferentes, comigo e com outro colega do mesmo bloco. Então, eu compreendo a complexidade. Eu tenho capacidade de análise. Quando uma apresentação é feita genérica, eu sei analisar qual é a opção política quando se faz uma audiência, de aprofundar ou de não aprofundar, de trazer informações genéricas ou não trazer informações genéricas. Eu consigo fazer essa avaliação. E essa audiência, o tempo inteiro, quis dizer o contrário. Então, eu esperei o final para esclarecer que eu sei a complexidade do assunto. E exatamente por isso, eu trato todas as minhas atividades exatamente com o mesmo zelo. O fato de discordar
não quer dizer que eu não tenha conteúdo. O fato de eu discordar da estratégia do governo não quer dizer que eu não saiba da complexidade. Eu estou discordando da estratégia que o governo adotou nessa audiência. O governo adotou uma estratégia. Os deputados da base do governo adotaram uma estratégia. E eu tenho a capacidade de analisar as estratégias. A estratégia de polarizar com o governo federal, que é do jogo. Correto, é do jogo. Eu sou uma deputada do Partido dos Trabalhadores, partido do presidente da República. É do jogo. A tática que vocês utilizaram da polarização. Eu vim numa outra tática, do conteúdo. Do conteúdo. E tenho o direito de questionar quando o conteúdo não foi apresentado. Vocês sabem que eu faço muitas audiências, eu acho elas importantes para a sociedade, para quem está do lado de lá do vidro, que não tem acesso a esse espaço. Então, eu só quero esclarecer, aliás, eu quero lamentar que eu tenha que esclarecer. Porque quem vê essa audiência na sua íntegra vai compreender os comportamentos diferentes aqui. Só vê a audiência. Mas eu aguardei o final dela para dizer, vou repetir, eu compreendo a complexidade do tema. E o fato de eu compreender a complexidade do tema me dá mais legitimidade para eu questionar as táticas do governo. A ausência de informações que eu, como uma deputada de 248 mil votos, tenho o direito de questionar nessa audiência. O acesso às informações que eu tenho o direito de questionar nessa audiência. E que foi o que eu fiz durante todo esse processo. Então, eu sei da complexidade do tema. E é por isso que eu ando com tanto papel na minha bolsa, que eu estudo quando eu venho para uma audiência. Porque eu sei que cada vírgula errada que uma mulher fala é muito mais potencializado do que quando um homem fala. E que uma mulher de partido de esquerda fala é muito mais potencializado. Não, senhora, então, Beatriz, eu me esforço. Não eu não estou falando de você. Beatriz, não vou admitir isso você dizer isso. Você não pode me interromper. Eu sempre tratei você Você com primeiro não muita pode me educação e interromper. respeito, A palavra está comigo. Perfeitamente. Quando eu terminar, o presidente te dará a palavra. Eu não estou falando especificamente de você. Está aparecendo. Mas essa audiência foi dessa forma. E eu quero profundamente lamentar vários comportamentos aqui durante essa audiência. E eu vou repetir. Eu compreendo a complexidade do tema. E é por isso que eu estou aqui. E é por isso que eu fui proponente dessa audiência. As audiências do Propag não estão sendo feitas pela base do governo. Estão sendo feitas pelo bloco de oposição. Porque só nós apresentamos audiência. Só nós apresentamos requerimento de audiência. Aliás, como todos os assuntos complexos, nós apresentamos audiências. E nós realizamos audiências. E nós realizamos o debate. E nós enfrentamos o debate, todo ele que precisa ser feito. Mas eu acho importante pontuar. Porque essa foi uma audiência que muito se tentou desviar do objetivo dela. Nós saímos dessa audiência sem o governo nos dizer a sua avaliação de ativos. E sem o governo ter um planejamento de quando o seu estudo terminará. E eu tenho o direito de questionar isso. E questionar isso não quer dizer que eu não entenda a complexidade desse tema, porque eu entendo. De todos os temas que eu estiver presente, eu entenderei a complexidade dele. Eu queria deixar isso registrado, presidente. Por gentileza, deputada Beatriz, minha amiga Beatriz, professora Beatriz Cerqueira, eu jamais tive dúvidas da sua capacidade, da sua condição e da sua dedicação aqui nessa casa. Por uma, nem duas, nem três vezes. Várias vezes nós fomos os últimos a sair, encontrando na garagem tarde da noite aqui. Sou conhecedor do seu trabalho, da sua dedicação. Agora, de maneira alguma, você dizer que eu tive tratamento diferente. Eu aqui, na minha primeira intervenção nessa audiência, foi para questionar certas falas agressivas do professor Cleiton. Eu não levo isso em consideração. Eu tenho profundo respeito por você. Agora, dizer que os secretários pouco contribuíram aqui, aí eu também devo discordar. Às vezes, a sua frustração de que eles não trouxeram aquilo que você gostaria de ouvir, eu devo dizer, presidente Luísa, secretário Luiz Cláudio, secretário Frederico, secretária Silvia, aquilo que vocês trazem é aquilo que vocês têm em mãos com muita responsabilidade. É nisso que nós discordamos. Se você acha que é pouco, eu devo agradecê-los por se dispor a vir aqui. Agora, nós nunca nos furtamos a discutir. Audiências públicas são muito bem-vindas, por mais que não sejamos nós que provocamos. Mas quase todas elas, ou muitas delas, nós estamos aqui. Deputado Antônio Carlos Arantes, líder de governo João Magalhães, deputado Gustavo Valadares, eu estou aqui, deputado Rodrigo Lopes. E é assim que a gente faz a democracia. Dessa forma, e com muito respeito, você pode ter certeza. Independente se você teve 248 mil votos ou um voto, quem está aqui dentro desse parlamento tem todo o direito de questionar, de não concordar, de cobrar. Afinal, nós estamos aqui no nosso papel fiscalizador também.